Você acredita em palavra profética? Deus tem uma palavra profética para a nossa vida nessa noite. Queridos, você já deve ter ouvido muitas mensagens a respeito dessa passagem de Jairo, e é sobre ele que eu queria falar um pouco nessa noite com vocês. Mas antes de nós entrarmos aqui direto na história de Jairo, eu gostaria de voltar, como nós lemos a partir do versículo 35, justamente para nós chegarmos nesse entendimento nessa noite. Porque a Bíblia, quando começa a falar aqui, a narrar a história de Jairo, ela vai começar no versículo 40, dizendo que Jesus voltou. E de onde que Jesus voltou? Por isso que eu li um pouco atrás com vocês. Porque de onde que ele está voltando aqui? A Bíblia diz que Jesus atravessa o mar da Galileia, vai para a terra chamada terra de Gadara, que é onde ele vai fazer um grande milagre naquele lugar. Um homem que havia muito tempo que vivia numa situação de prisão, e a Bíblia diz que Jesus entra no barco e com o destino certo ele sabia para onde estava indo. A Bíblia diz que Jesus entra naquele barco e ele atravessa o mar para ir diretamente ao encontro daquele homem. Quando Jesus ali chega, os irmãos sabem perfeitamente da história, Jesus põe o pé na margem e aquele homem endemoniado vem em direção a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus vai libertar aquele homem, vai mandar os demônios que estavam na vida daquele homem embora. E aquele povo daquela terra vai ficar maravilhado com o milagre, porque nunca havia acontecido algo igual naquele lugar. Mas a Bíblia diz que mesmo o povo tendo ficado maravilhado com o milagre que Jesus fez, a Bíblia diz que o povo vai mandar Jesus embora. A Bíblia diz que Jesus vai dizer para eles, o povo diz para Jesus, olha, retira-te de nosso meio. E assim, existem muitas pessoas que eles acham até bonitos os milagres, mas eles não querem Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, então, nesse contexto, Jesus volta. Por isso que no versículo 40, diz, e voltando, e aconteceu que voltou Jesus, e a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Mas antes de Jesus voltar para o outro lado, observe que aquele endemoniado, que agora não era mais endemoniado, mas agora ele era livre e liberto, como todos nós aqui somos em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando Jesus vai voltar para o outro lado do mar, esse homem procura Jesus dizendo, eu quero ir com você, eu quero ir com o Senhor. A minha terra talvez, o meu povo não te aceita, mas eu quero ir com o Senhor. E a Bíblia diz que a resposta de Jesus foi taxativa e disse para ele, olha, vai comigo não, volta para sua casa e prega o que Deus tem feito para a tua família e para o teu povo. Então aqui eu começo aprendendo uma coisa, o ministério mais importante que nós temos, não é dentro da igreja, não é pregando para as nações, é para voltar para dentro da nossa casa e pregar e alcançar a nossa família. O ministério mais importante que nós temos, meu irmão, não é, eu tenho um sonho disso, daquilo, de ser usado por Deus. O sonho de Deus em te usar é para salvar a tua casa e a tua família em primeiro lugar. Depois, sim, Deus vai te usar para outras coisas. Então o ministério mais importante que nós temos é o ministério da nossa família. Volta hoje para a sua casa e prega o que Deus tem feito pela tua vida. Ensina para a tua família, mostre a eles o que Deus tem feito por ti. Foi a resposta de Jesus. Então não existe esse negócio de ministério sem família. Não existe esse negócio de valorizar ministério se não valorizo minha família. Em primeiro lugar, a família é o alvo do Senhor Jesus para a nossa vida. Então Jesus volta, a Bíblia diz que aconteceu que voltando ele, a multidão o recebeu. Irmãos, olha que
paradoxo, olha que contraste aqui nesse texto. Jesus sai de um lugar que ele foi expulso, e de repente ele volta para outro lugar que ele está sendo aguardado. Ele sai da terra de Gadara porque de lá expulsaram ele, e de repente quando ele chega do outro lado do mar, o povo, a Bíblia diz que uma multidão o esperava. E realmente as coisas são assim. Enquanto o mundo rejeita Jesus, há aqueles que estão esperando, aguardando. E Jesus, irmãos, ele só fica onde ele é convidado. E é por isso que ele está aqui nessa noite, porque nós estamos esperando o Senhor. Enquanto muitos não querem o Senhor, enquanto muitos rejeitam a presença dele no meio deles, nós estamos aqui dizendo: Jesus, vem, vem. Nós estamos esperando o Senhor. E eles estavam esperando no lugar que Jesus havia partido. Olha só que coisa interessante aqui, preste atenção. Esse povo, Jesus, ele estava de um lado do mar, lá de Israel. De repente ele atravessa o mar, vai lá fazer aquele milagre, e o povo que estava com Jesus, quando ele saiu, a Bíblia diz que essa era a multidão que esperava ele. Essa multidão que o texto diz que estava aguardando Jesus aqui, era aqueles que estavam com ele agora. De repente ele entra no barco, vai para o outro lado, e aquele povo fica aguardando ele voltar. Supostamente eu entendo que Jesus deve ter falado assim: eu vou voltar para cá, eu vou lá do outro lado, mas eu vou voltar. Só que nós não podemos afirmar isso. Mas Jesus poderia muito bem, de lá, de onde ele estava com o endemoniado, ir para outro lugar. Mas a Bíblia diz que o povo, aquela multidão que estava outrora com Jesus, eles estão aguardando no mesmo lugar de onde Jesus saiu. Queridos, às vezes, falando aqui do povo, nós não podemos dizer com certeza de que Jesus tinha prometido voltar por aquele mesmo lugar. Para esse povo não. Mas para mim e para você, ele prometeu que iria voltar. Então nós precisamos estar aguardando no mesmo lugar. É por isso que nós vemos aqui com frequência dizer: Jesus, nós estamos te esperando, nós estamos te aguardando, nós estamos esperando o teu regresso, porque um dia o Senhor disse: vou preparar-vos um lugar, e quando tudo estiver preparado, voltarei para levar-vos para que onde eu estiver, estejai vós também. Então mantenha firme no mesmo lugar que Jesus te deixou, porque um dia ele vai voltar para te buscar em nome de Jesus. No versículo 41, o texto diz: e eis que chegando um homem, por nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. E o texto diz, irmãos, que havia uma multidão que o esperava naquele lugar. E note que Jairo não teve dificuldade nenhuma para chegar até Jesus. Dificuldade nenhuma. Quando fala em multidão aqui, você pode colocar aí um número de 5.000 pessoas. Porque você vê que naquela ocasião que Jesus vai multiplicar os pães e os peixes, ele multiplica para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então você imagina a quantidade de pessoas que não andavam em volta de Jesus. Para você chegar perto dele não era fácil, como chegar perto do pastor Francisco, que não tem fama nenhuma. Você pode chegar a falar comigo, é muito fácil. Mas chegar perto de Cristo, que era unânime em Israel, não era fácil. E a Bíblia diz que eles cercavam o Senhor, mas o texto mostra que parece que Jairo chega com uma facilidade incrível perto do Senhor. Enquanto que você vai ver que no mesmo texto vai aparecer uma mulher que também queria uma cura, e a Bíblia diz que ela com muita dificuldade chega por baixo e consegue no máximo tocar nas vestes do Senhor por baixo. Enquanto que parece que Jairo chega com facilidade: entra, Jesus, vem falar com o Senhor aqui. Será por quê? Será porque que Jairo teve essa facilidade de aproximar de Jesus? Muito simples, porque Jairo era uma autoridade. Jairo, a Bíblia diz que ele era príncipe da sinagoga. Jairo, ele não era uma pessoa qualquer, então as pessoas respeitavam Jairo.
Então, quando Jairo chega para falar com Jesus, as pessoas abrem para ele passar. Jairo vai usar a sua influência para chegar até Jesus. Mas se ele fosse uma pessoa orgulhosa, ele poderia até usar a sua influência com as pessoas, mas mais do que alcançar o favor das pessoas, Jairo naquele dia alcançou o favor de Deus, porque a Bíblia diz que ele chega até Jesus, e a Bíblia diz que quando ele faz o seu pedido a Jesus, ele vai dizer: eu vou contigo na sua casa, vamos. Então Jairo era daquela pessoa que alcançava o favor das pessoas, tinha graça diante das pessoas, mas ele também tinha graça diante dos homens. Diante de Deus, aonde Jairo ia, as pessoas reconheciam a sua autoridade, o respeitavam, mas Jesus também naquele momento, Jairo vai achar graça diante dos olhos de Jesus. Sabe, e conseguir o favor das pessoas, irmãos, é muito fácil às vezes, a gente pode enganar eles, mas quando nós conseguimos o favor de Deus, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe o que está aqui dentro. Então, se nós conseguimos o favor dEle, entenda que você está agradando o Senhor. Amém? Então ele vem, se prostra diante de Jesus, e ele vai conseguir levar Jesus para sua casa. No versículo 42, ele falando a Jesus, ele vai dizer assim: olha, porque tinha uma filha única. O texto vai dizer, de quase 12 anos, diga isso, 12 anos. E estava à morte, e indo ele, apertava-o a multidão. Quantas pessoas estão como Jairo? Exatamente como Jairo. Pessoas que têm algo único e que está morrendo. Pessoas que têm algo que, se perder, não vai ter mais nada que possa se igualar àquilo. E a Bíblia diz que Jairo tinha uma filha única. E você sabe perfeitamente, irmãos, que tudo aquilo que é único é caro. Quando você vê alguém desenvolver uma coisa que aquilo é muito pouco no mundo. Por exemplo, quem já comeu caviar aí? Nunca vi nem falar. Diz que eu vi falar na verdade que é assim. Diz que é uma latinha parecendo aquelas que a mulher usa de cosmético, aquelas latinhas assim, e vem cheia de caviar. E aí, ele é muito raro, é muito pouco, porque são minúsculos, é ovo de peixe. É colocado, e eu vi uma reportagem uma vez, falando que parece-me que custa cerca de R$500 uma latinha daquela. Tem para quem tem dinheiro. É pouco, e por ser pouco, é muito caro. É único. Então Jairo tinha uma filha que a Bíblia diz que era única. E por ser único, se ele tivesse aí 20 filhos, como o povo tinha antigamente, perdesse um era ruim, mas tinha mais 19 para acalmar ele. Mas ele tinha só uma, irmãos. E a Bíblia diz que ela estava à morte. Literalmente à morte. E eu quero dizer para você que assim como Jairo tinha uma filha única, existem coisas na minha e na sua vida, dentro da minha e da sua casa, que são únicas, que se você as perder, nada vai poder substituir o lugar daquilo. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos não entregar, não desistir de algumas coisas que às vezes nós pensamos: não, isso aqui quando eu perder, eu dou um jeito, eu consigo outro. Não, tem coisas que não é assim. Tem coisas que uma vez que você perde, nunca mais você vai ter algo que se compare àquilo. Uma vez que você deixa aquilo ir, que você não luta por aquilo, uma vez que você perde aquilo, nada mais que você possa conseguir vai se comparar àquilo. Então aquela menina, o texto diz que ela só vai ressuscitar por causa da atitude do seu pai, por causa da atitude de Jairo. Existem pessoas, irmãos, que se ninguém não fizer nada por eles, eles vão morrer sem Jesus. Existem pessoas que, se nós não fizermos nada, que se ninguém se levantar por eles, eles vão morrer porque eles mesmos não têm mais condição de fazer nada por si. Essa menina, o texto diz que ela estava enferma já quase à morte. Então ela não tinha mais condições de ela mesma procurar o Senhor, não.
ela precisava de alguém que intercedesse por ela. E eu quero dizer para você nessa noite, que a tua busca por Jesus, ela pode gerar vida em outras pessoas dentro da sua casa. Em nome de Jesus, há pessoas que nós precisamos entender, que por causa de nós, que por causa das nossas vidas, por exemplo, olhando para a Liliane, agora há pouco eu lembrei, a Liliane veio para a igreja, começou a vir para a igreja, a gente visitou ela algumas vezes, visitamos a senhora também, aí, domingo passado, as duas aceitaram Jesus. Por causa da atitude da Liliane de vir para a igreja, de buscar Deus, convidar a sua sogra para vir, hoje elas também conhecem Jesus. Sabe, irmãos, não tem coisas que pela nossa atitude de buscar a Deus, outras pessoas serão alcançadas pela nossa vida. E esse é um exemplo muito claro, o exemplo de Jairo. E o texto tem uma curiosidade aí, nos dois casos, um detalhe muito importante se repete, preste atenção. Aqui tem, no mesmo texto, o caso de duas pessoas que recebem milagres aqui. Esqueça um pouquinho agora o endemoniado gadareno, foque somente em Jairo e naquela mulher. Jairo chega: Jesus, eu preciso de um milagre, eu tenho uma filha que está enferma, está quase à morte, eu preciso do Senhor. Vamos na minha casa? Vamos, tá bom. Eles estão indo, quando eles estão indo, de repente a mulher toca em Jesus, ele sente que ela foi curada, que ela tocou e saiu o poder dele, e ela recebe a cura. No momento que ela toca em Jesus, ele para. Que foi, Jesus? Alguém me tocou. Você está doido, Jesus? A multidão está te oprimindo, te apertando, e você fala: quem me tocou? Não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. E a Bíblia diz que ele vai parar, e o texto vai dar informação tanto com relação à menina, como com relação à mulher. E a informação se repete. Primeiro, a menina tinha quase 12 anos. Olha, o povo está atento. Quase 12 anos. E a Bíblia diz que a mulher também, que procura Jesus e recebe a cura, ela tinha 12 anos que estava enferma. Eu não acredito muito em coincidência, irmãos. Eu creio que se o texto está aqui explicando esses detalhes, alguma coisa tem para a nossa vida. E eu estava meditando nessa palavra, eu ia até pregar de outra forma, mas Deus quis falar assim. E eu fiquei pensando, será que isso aqui é só uma coincidência? Ou será que aqui realmente Deus quer falar alguma coisa? E talvez, se esse número, eu não sou numerologia, como é que fala? Numerólogo, como é que é? Aquele povo lá que mexe? Numerólogo, eu não sei mexer com astrologia, não é? Por sinal, são ciências ocultas que Deus não aprova. Mas eu, olhando para esse texto, se fosse um número normal, mas me chamou muita atenção quando eu, olhando esse texto, e vi que esse número se repete na mesma cena. A mulher, 12 anos enferma, e a menina, 12 anos de idade. Se esse número fosse um número normal, passaria despercebido, mas o número 12, há 3 números na Bíblia que ele se repete com frequência: o 7, o 40 e o 12. Não vou falar do 7 nem do 40, vou falar do 12, que é o nosso caso aqui. A Bíblia diz, não é, que 12 são os filhos de Jacó, consequentemente também 12 são as tribos. Quando Josué atravessa o Jordão para entrar na terra prometida, a Bíblia diz que ele vai tirar 12 pedras de dentro do rio para servir de testemunho naquele lugar. Se você olhar como Deus dividiu o dia, 12 horas são o dia, 12 horas são a noite. Se você observar, a Bíblia vai relatar um acontecimento muito importante na vida de Jesus, e você vai ver que a partir daí, ela não faz questão de falar muita coisa, mas naquele ano que Jesus fazia 12 anos, ela relata: e quando Jesus fazia 12 anos, os seus pais o levaram à Páscoa. E Jesus, escolhendo os seus discípulos, ele escolheu 11, foi assim? Escolheu 12. O 12 é um número que eu creio que representa alguma coisa
da parte de Deus para a nossa vida. Eu vou fazer que nem o Tadeu Schmidt. O que isso quer dizer? Nada. Não. Eu creio que quer dizer alguma coisa. Porque se você crê em palavra profética, talvez há pessoas aqui que começou o ano de 2017 colocando o propósito diante de Deus para esse ano. E você de repente está hoje e esse propósito não aconteceu ainda e você já está esmorecendo, achando que isso não vai acontecer. Mas você crê em palavra profética? Acredita mesmo? Vou falar um negócio meio doido aqui. Se você for doido para crer também, eu vou falar. Nós também estamos no mês 12. Portanto, eu creio piamente que é um dia, que é um tempo de milagre. E antes que esse ano termine, alguns propósitos que você colocou diante de Deus podem acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se é você assim crer. Amém? Coloca diante de Deus isso aí. Começa a orar. O versículo 49. Jesus, ou melhor, diz o texto aí, estando ele ainda falando, ele quem? Jesus, falando com a mulher interrompe, Jairo está indo com Jesus para a casa dele, de repente a mulher interrompe a caminhada, aí ele vai naquele inteirinho conversar com a mulher, o Jairo fica esperando aqui, a vez dele agora, né? A mulher tomou a frente, ele foi atender a mulher, ele fica aqui esperando, e aí a Bíblia diz que enquanto ele falava com quem? Com a mulher, ele quem? Jesus. Enquanto ele ainda falava com a mulher, aí o texto diz, chegou um dos príncipes, do príncipe da casa de Jairo, dizendo, a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. E ele diz, porém, Jesus ouvindo-o, respondeu dizendo, não temas, crê somente e será salva. Jesus estava falando com quem aqui na cena, irmãos? Dormiu não, né? Estava todo mundo atento agora. Ele estava falando com quem na cena aqui? E falando ele com quem? Com a mulher. O texto vai dizer, e falando ele ainda, chegou um da casa de Jairo. Quer dizer, ele estava falando com a mulher e Jairo estava esperando, do lado. E aí, chega alguém e fala assim, ele está aqui, a mulher está aqui, Jesus está conversando com ela, Jairo está aqui esperando. De repente chega um, Jairo, olha, não incomode mais, deixa ele ir. Tua filha morreu. E Jesus estava aqui conversando com a mulher. Só que a Bíblia diz, e ouvindo Jesus. Ele estava conversando com quem? Com a mulher. Mas ele estava ligado aonde? Em Jairo. Ou seja, Jesus estava falando com a mulher aqui, mas quando o homem chega para dar notícia, naturalmente, se eu estou conversando com você, ainda mais falando de homem, né? Mulher não, ela está aqui, ó, ligado em tudo. Mas homem, eu estou falando com um e eu consigo mal reparar nele. Imagine nos outros. Já estava aqui Jesus conversando com a mulher. E aí, supostamente eu entendo que ele estava dando atenção para mulher. Ele estava com o ouvido na mulher, mas Jesus estava com os ouvidos atentos também à situação de Jairo. Jesus não ouviu somente o que Jairo falava, mas Jesus ouviu também o que falavam com Jairo. Você parou para entender isso? Que Deus está atento não só quando você fala com Ele, mas quando falam de você. Quando falam com você, porque o texto diz aqui que ele estava conversando com a mulher, e nesse meio termo que o homem vem dar a notícia para Jairo, Jesus ouve. Entenda isso, meu irmão. Jesus, Ele pode ouvir todos nós aqui simultaneamente. E Ele está ouvindo o que você fala, Ele está ouvindo o que falam com você, Ele está ouvindo o que falam de você. Fique tranquilo, Jesus está ouvindo. Então, o texto vai dizer que quem responde aqui, olha só, está aqui Jesus com a mulher, está aqui Jairo e o homem conversando. Quando Jesus ouve, o texto diz que Jairo não fala nada. Jairo está calado fica. O homem chega, Jairo, tua filha morreu, não incomodes mais o mestre.
E Jairo ficou sem resposta, não tinha o que falar. Aí Jesus falou assim: Pera um pouquinho aqui, mulher, pera um pouquinho aqui. Jairo, não temas, crê somente. Quem foi que respondeu? Quem foi que respondeu? Jesus. Então, eu aprendo uma coisa aqui: quando nas muitas vezes que nós não temos resposta para algumas situações, espere que Ele responda por você. Coloca diante de Deus que Ele responde por você. Espere que Jesus vai dar a resposta por você. O problema é que nós, às vezes, não sabemos dar resposta para muita situação, mas nós queremos fazer, queremos mostrar que sabemos. Não é assim. Em muitas situações temos que ficar calados. Deixa Deus agir. Deixa Deus falar por nós. Deixa Deus mostrar quem nós somos. Mas nós não queremos dar resposta para aquilo que não temos resposta. E aí Jesus vai então: Jairo, fique tranquilo. Eu estou terminando com a mulher que a gente vai na sua casa. Mas Jesus está morta, não disse nada. Ele acreditou naquilo que Jesus falou a ele. Então Jairo não tinha resposta para dar. Jairo, nesse momento aqui, ele é obrigado a saber em quem que ele vai acreditar. No homem que trouxe a notícia que a menina tinha morrido, ou no que Jesus disse. Ou seja, você vai acreditar na notícia da terra ou na notícia do céu? Porque foi isso que aconteceu aqui. A notícia aconteceu, chegou até Jairo, e de repente Jesus disse: Ei, você pode escolher. Se quiser ficar com a notícia que te deram aí, fique. Eu tenho boas novas para te dar. Fique tranquilo e crê somente, porque você vai ver o milagre acontecer. Então eu entendo que aqui, o que Deus quer que nós entendamos é isso. Que notícias ruins, todo dia você pode receber. Mas é você que escolhe em quem você vai acreditar. Se é naquilo que as pessoas dizem, se é naquilo que o jornal diz, ou se é na palavra que Deus vai te entregar neste lugar, em nome de Jesus. Então Jesus ainda não havia chegado na casa de Jairo, irmãos. Preste atenção. Eles estavam indo, então no momento que ele é interrompido, eles não tinham chegado na casa de Jairo ainda. E por ele não ter chegado ainda na casa de Jairo, acontece isso: a menina morreu. E aí eu olho esse texto e lembro-me de Marta e Maria, porque as duas disseram a mesma coisa para Jesus quando ele chega supostamente atrasado para curar Lázaro. Elas vão dizer o seguinte: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, o que a gente entende aqui? Que aonde Jesus está, se ele tivesse chegado, supostamente a filha de Jairo não teria morrido. Por quê? Porque aonde ele está, muita coisa é evitada. Aonde ele está, aonde Jesus está, muita coisa é evitada na nossa vida. É bem verdade que muita coisa vai acontecer, porque ele não vai, nós nunca vamos entender completamente o agir de Deus. Tem coisa que Deus deixa acontecer conosco, de repente nós, na nossa visão, não era para ter acontecido. Mas quando ele está presente, quando ele já chegou na nossa casa, isso aí eu garanto para você, e não tem medo de errar, que muita coisa não vai acontecer de mal, pela presença de Jesus estar ali. Mas o texto diz que ele não tinha chegado ainda. Isso quer dizer que essa menina vai morrer, porque Jesus ainda não tinha entrado na casa de Jairo. E o versículo 51 é onde vai ser a chegada de Jesus na casa de Jairo. Ele vai dizer, e entrando em casa, quem que entrou agora? Jairo e Jesus. A mulher ficou para trás, curada já, está tudo bem com a mulher. Agora segue só Jesus e Jairo. Aí versículo 51 diz, e entrando em casa. Meu irmão, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus entra aqui na casa de Jairo, ele já começa a operar
muitas mudanças. A Bíblia diz que a primeira coisa que ele vai fazer, ele não vai deixar ninguém entrar, a não ser Pedro, Tiago, João, pai e a mãe da menina. Eu quero dizer para você uma coisa. Quando Jesus entra na nossa casa, nós precisamos preparar, porque Ele vai começar a fazer algumas mudanças na nossa vida. Ó, isso aqui está fora do lugar, isso aqui não é aqui, ó, isso aqui não pode, ó, isso aqui você vem para cá. E foi isso que Ele fez. Olha, ei, vamos entrar, vamos. O povo foi atrás. Não, só a mãe, o pai, Pedro, Tiago e João, só. Mais ninguém. Então Ele já entra fazendo mudanças ali na casa de Jairo. Se prepare para as mudanças que Jesus quer fazer na sua vida, na sua casa, porque onde Jesus está, é necessário que mudanças aconteçam em nome de Jesus. O versículo 52, aí é onde acontece algo também muito interessante, para nós orarmos aqui. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Sabe por que eles riam, irmãos? Você imagina você chegar num velório, o povo está lá tudo chorando, aí você fala assim: ei, não está morto não. O médico já disse que estava morto, liberou atestado de óbito. Só que, quando ele fala isso, é motivo até de graça. O povo estava triste, mas riam. Olha só, o povo estava num momento de tristeza, mas o texto diz que nesse momento eles riram de Jesus. E por que eles riram de Jesus? Por que eles vão zombar daquilo que Jesus fala nesse momento? Porque o que eles sabiam aqui, preste atenção para nós orarmos. O que eles sabiam aqui era que a menina estava morta. Era ou não era? Só que o texto vai dizer que Jesus sabia algo que eles não sabiam. Jesus sabia que ela ia ressuscitar. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. A palavra deles, a risada deles, a falta de fé, a incredulidade deles, é porque eles só sabiam da morte, da má notícia. Você conversa com algumas pessoas, ele não sabe nada de bom, só sabe de coisa ruim. Tem gente que gosta de parar na casa de um, de outro, e conversa e tal, e só fala coisa ruim.